Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo de número 15. Você que está comigo em casa também, abra a palavra do Senhor aí no Salmo de número 15. São apenas 5 versos, é um salmo bastante curto, mas é um salmo de uma profundidade imensa. Salmo de número 15. O tema dessa mensagem de hoje é Imitando o Rei. Salmo de número 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e também de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a Sagrada Escritura narra a história de um sacerdote chamado Eli, e ela nos mostra como este sacerdote de Israel era um sacerdote bastante corrupto, ele era um sacerdote bastante corrigia os seus filhos. A história de Eli é a história de um pai que não consegue direcionar os seus filhos no caminho do Senhor. E o Salmo 15 começa exatamente com a história do sacerdote Eli. A Escritura diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens de Belial. Eli sabia das falhas que os seus filhos cometiam durante o culto ao Senhor, mas ele não corrigia os seus filhos, ele não direcionava os seus filhos no bom caminho. A história de Eli, então, acaba que se confundindo com a nossa história e nos mostrando a respeito da dificuldade que cada um de nós tem no cuidado e na instrução dos nossos filhos. Se os nossos filhos não forem bem instruídos desde cedo, certamente quando crescerem, eles não estarão bem diante do Senhor. A nossa história então começa a se confundir com a história do sacerdote Elias, quando nós, como sacerdotes da nossa casa, sacerdotes do nosso lar, não conseguimos direcionar bem os nossos filhos no caminho do Senhor. Talvez você não tenha filhos, mas talvez você conheça pessoas, um pai, uma mãe, que não consegue direcionar bem a vida dos seus filhos desde criança, para que sirvam ao Senhor, para que sejam tementes ao Senhor. Pois bem, certa vez houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus, o povo de Israel. E então os filhos de Eli tomaram mão da arca do Senhor, que é a presença manifesta de Deus, e decidiram então levar a arca do Senhor para a frente da batalha, como uma representação da força e do poder de Deus para vencer os seus inimigos. E de fato, Deus sempre esteve presente com o seu povo, e era Deus quem lutava pelo seu povo. E eles decidem então levar a arca de Deus ali à frente da batalha, para que algo extraordinário pudesse acontecer. Nada aconteceu. O povo de Israel foi vencido naquela batalha contra os filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos. O sacerdote Eli foi avisado, e também quando avisado morreu também. A arca do Senhor então foi levada como despojo pelos filisteus.
E agora a história dos filisteus, ela vai também se confundir com a minha e com a sua história. Quando nós tentamos lançar mão da nossa força para ter a presença de Deus conosco, os filisteus então levam a arca, que é a presença de Deus então para suas terras, colocam a arca do Senhor dentro do templo que eles tinham ao seu Deus, e a partir deste momento então, com a presença de Deus entre os filisteus, este povo não é abençoado, este povo é amaldiçoado. Acontece toda espécie de dificuldades entre este povo, até que eles percebem que eles estão sendo feridos pela mão, aquela arca que era a presença do Senhor de perto deles. Eles perceberam que não dá para conquistar a presença de Deus pela força própria, pelo recurso próprio, pela guerra. Não dá para conquistar a presença do Senhor pela obra, pela força humana. Então tiveram que colocar a arca do Senhor em cima de um carro de bois e enviar a arca para fora da cidade, antes que Deus matasse todo o povo, porque todo o povo era indigno de estar na presença de Deus. É isso que a arca representa, a presença manifesta de Deus. A arca então, ela é enviada para a casa de Abinadab, e a arca passa a ficar então na casa de Abinadab por 20 anos. Chega um determinado momento, isso nós podemos acompanhar em 1 Samuel, 2 Samuel e também 1 Crônicas, que Davi ele reúne alguns homens fortes, homens valentes. Ele apronta um carro de bois novo e ele decide: eu quero a arca do Senhor. Davi havia montado um pequeno templo tenda, nós chamamos templo tenda, e ele diz: eu quero a arca do Senhor de novo. Ele havia montado um templo, uma tenda-templo para o Senhor em Jerusalém, e ele queria colocar neste templo-tenda a arca do Senhor lá dentro. A manifestação da presença de Deus faltava dentro desse templo, dentro dessa tenda. Então Davi apronta um carro de bois novo e decide ir então buscar a arca do Senhor, que estava na casa de Aminadab, então por 20 anos. E começa a história então de Uzá e Aiô, dois irmãos então que estavam carregando agora a arca de Deus em cima do carro de bois. E quando eles se distanciavam então da casa de Aminadab, iam chegando próximo ao campo, o carro de bois tropeçou, os bois tropeçaram, e houve uma cena ali em que a arca, a presença de Deus manifesta, então ia cair de cima do carro de bois. É neste momento então que Uzá ele toca na arca para segurar a arca ali e não permitir que ela caísse no barro, que ela caísse de cima do carro de bois. E neste momento Deus fere de morte Uzá, e Uzá é morto ali na hora. O seu irmão Aiô apenas contempla a morte do seu irmão. Diante disso, a história de Uzá e de Aiô e a própria história de Davi se confunde novamente com a nossa história, porque Deus não aceita boas obras a parte da obediência. Boas obras sem obediência para Deus não serve para nada. É a história de Uzá, um homem obediente, um homem que tem boas intenções, mas que não tem obediência. Deus havia decretado de que maneira a arca deveria ser transportada. Deveria ser transportada pelos levitas e por varões que iriam nos ombros dos levitas, e eles é quem deveriam levar a arca. Tanto Davi então errou, quanto Uzá e Aiô erraram também. Perceba como Deus não aceita as nossas boas obras, boas atitudes, a parte da obediência. Muitos de nós às vezes pensam que
boas atitudes, a parte da obediência a Deus, tem alguma valia diante de Deus. Está aqui a história de Uzá e Aiô para mostrar para nós. Deus não aceita boas atitudes, boas intenções que estejam desatreladas, que estejam soltas da obediência. Porque no final, boas atitudes, boas intenções que estão separadas da obediência de Deus se tornam em desobediência. É como se nós disséssemos a Deus: eu sei melhor do que tu o que deve ser feito. Agora está ali no chão Uzá, e seu irmão Aiô está contemplando ele morto. A arca de Deus continua sobre o carro. Davi então chora, dá um nome àquele lugar, porque ali Deus feriu de morte, Deus Uzá. Então aquela arca de Deus agora, a presença de Deus, passa a ficar agora na casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom, diz a Sagrada Escritura, que a arca fica lá por 3 meses. E durante esses 3 meses, a casa de Obed-edom é abençoada por Deus. Um homem que não pediu para ter a presença de Deus em sua casa, mas um homem que foi escolhido para ter a presença de Deus na sua casa. Aqui mais uma vez a história de Obed-edom se confunde com a minha e com a sua história. Pessoas que não pediram para ter a presença de Deus, mas que recebem graciosamente a presença de Deus na sua casa, no seu lar, e que por terem a presença de Deus no seu lar, agora são abençoados por este Deus. Davi, mais uma vez inquieto com toda essa situação, decide agora buscar na casa de Obed-edom novamente a arca do Senhor, e agora fazê-lo da forma correta. Conforme a arca ia se distanciando da casa de Obed-edom, então, Davi ia sacrificando, ia oferecendo culto ao Senhor. Nem bem os sacerdotes haviam dado 6 passos, e Davi já havia sacrificado um boi em culto ao Senhor. Entrando então Davi com a arca na cidade de Jerusalém, então a sua esposa Mical olha e vê a felicidade daquele homem transbordante ali, e ela então fica inquieta, ela tem o seu coração endurecido, e ela reprova Davi naquele momento. Davi agora coloca esta arca na tenda, templo que ele havia construído, que agora está em Jerusalém. E agora todo o povo está olhando para aquela tenda, templo, e todo o povo está fazendo uma pergunta, que é uma pergunta bastante oportuna, mas inquietante ao mesmo tempo. Uma vez que Deus havia matado Uzá por apenas tocar na arca, quem é que poderia entrar à presença de Deus? Quem é que poderia estar com Deus naquela tenda? Quem é que poderia entrar naquele lugar e contemplar a presença de Deus ali, através da arca, que é a presença manifesta de Deus? Quem é que pode entrar naquele lugar e cultuar a Deus? Quem é que pode estar com Deus para todo sempre? O verso 1, o salmista diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que pode? Os olhos destes homens contemplaram a maravilha, o poder de Deus, mas a exigência que Deus faz daqueles que se aproximam dele. E as exigências são elevadíssimas. Naqueles dias, conforme os homens chegavam até os seus templos para a adoração, isso não só em Israel, não só em Jerusalém, mas também em templos pagãos, geralmente você tinha na porta alguém que cuidava do culto que seria oferecido. Isso também é assim no caso de Israel. E então haviam especificações de como aquele Deus deveria ser adorado. No nosso caso, Deus de Israel, está aqui as especificações do adorador. Aquilo que o nosso Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, exige dos seus adoradores.
E a minha expectativa aqui nessa noite é mostrar para vocês que todos nós, em relação a essa expectativa, estamos reprovados de todo. Não há em nós qualquer possibilidade de entrar à presença desse Deus, de estar na presença desse Deus, por meio do cumprimento daquilo que e a partir do verso de número 2. Que o Salmo de número 15, então, era uma espécie de uma requisição para aqueles que iam entrar e adorar ao nosso Deus. E aquilo que vem, então, sendo tratado, mostra para nós a nossa incapacidade total de adentrarmos a presença de Deus. Mas eu quero mostrar-lhes de que maneira nós podemos descansar na graça de Deus a partir da nossa incapacidade. Se eu conseguir mostrar para vocês que nós somos incapazes, que aquilo que está no Salmo de número 15 é algo que nós não temos a menor condição de alcançar, e que nós então devemos recorrer a nosso Senhor Jesus Cristo, porque no final é dele que é tratado neste Salmo 15, então o meu coração já vai se alegrar. É o que nós temos no Salmo de número 15, é um salmo a respeito da pessoa do Filho de Deus, e de como este Deus agora passa a trabalhar no nosso coração, devagar, para que nós possamos ir atendendo a cada uma dessas especificações. Mas inicialmente, é um salmo que trata da perfeição do Filho. Salmo de número 15, no verso 2, então nós lemos: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Vive com integridade, pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Este é o homem, este é a mulher, este é o adorador, que pode entrar à presença de Deus, que pode estar com Deus, que pode entrar à presença, estar com a arca de Deus, e olhando também para um futuro, numa questão bem mais ampla, alguém que habitará com Deus nos céus. O resumo daquilo que está no verso 2 pode ser encontrado para nós na palavrinha sinceridade. Quem é que pode estar na presença de Deus? Quem é que pode habitar com Deus para sempre? Aquele sincero. Essa palavrinha sincero, ela foi criada na Roma antiga, quando os escultores, eles criavam lá certas imagens. Então, determinado dia, o imperador de Roma pediu para que estas imagens, então, fossem criadas para ele, e ele então colocaria em Roma. Só que havia uma exigência do governo. Aqueles escultores não poderiam utilizar cera para cobrir as imperfeições da escultura. E então saiu no decreto romano uma estátua ou várias estátuas esculpidas sem cera, sem que as imperfeições possam ser cobertas com cera. Esculturas que não tenham imperfeição. Agora, aqui está o resumo do verso 2 do Salmo 15. Quem é que estará com Deus no seu tabernáculo? Quem é que habitará com o Senhor no seu santo monte? Todo aquele que não tem imperfeição nenhuma. E nesse quesito, então, todos nós já estamos reprovados exatamente nesse momento. Talvez na sua versão aí, no verso 2, aparece a palavra integridade. Alguém que é inteiro, alguém que é perfeito, alguém que não tem imperfeições. É este que habitará no santo templo do Senhor, é este que habitará no tabernáculo do Senhor. O salmista então começa com uma pergunta e vem agora todas as respostas a partir do verso 2 até o verso 5.
Quem é que estará com Deus? Aquele que não é imperfeito. Aquele que o seu coração, os seus sentimentos e a sua fala são iguais. Não é aquele que pensa uma coisa e fala outra. Você já viu quando alguém chega e faz uma pergunta para você, e às vezes uma pergunta inquietante, e você não sabe o que dizer para a pessoa? E você no seu coração, a pessoa pergunta assim para você: estou bonito? E você então fala: nossa, que roupa feia, que coisa feia que você colocou aí. Mas a sua boca diz assim: sim, está muito bonito, está maravilhoso. Não tem pessoa mais bonita do que você. O seu coração pensou uma coisa e a sua boca falou outra coisa. Mentira. E isso acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós temos dificuldades em expressar a verdade. O nosso coração pensa uma coisa e a nossa boca fala outra completamente contrária. E aqui está alguém que caminha em perfeição, que caminha diante da face do Senhor em perfeição. Com o coração pensa e com a boca fala aquilo exatamente que o coração pensou. Quão difícil é para cada um de nós. Você quer ver quando isso se torna um pouco mais difícil? Por exemplo, dentro da sua casa, quando a sua esposa pergunta assim para você: amor, você pode fazer isso aqui para mim? E você no seu coração você já disse não, mas a sua boca diz sim, posso. Há um desconto entre o seu sentimento e aquilo que você fala. Portanto, você já seríamos pessoas que cooperam com isso que eu estou dizendo a vocês. A palavrinha justiça é estar em conformidade com o padrão de Deus. Estar em conformidade com o padrão de Deus. É aquele então que não tem imperfeição, que está em conformidade com o padrão de Deus, pensa uma coisa com o coração e fala isso com a sua boca, sem rodeios, sem máscara, sem hipocrisia, sem colocar uma máscara e fingir ser um ator. Esta é a pessoa que Deus aceita na sua presença. Nesse aspecto, então, amados irmãos, cada um de nós já estaremos reprovados para estarmos na presença do Senhor. O verso 3 ainda continua com as reivindicações do Senhor. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Que o Senhor exige de nós em relação à palavra, em relação à nossa boca, em relação à nossa língua. Aquilo que Deus exige de verdade a partir da nossa língua, que está ao alcance do seu braço. Não falar mal daquele que está ao alcance do seu braço. Quem de nós, amados irmãos, seria neste aspecto impecável? Quem de nós nunca falou mal do nosso próximo? Quem de nós nunca lançou injúria, inverdades, palavras más contra o nosso vizinho, principalmente se o teu vizinho é alguém que não respeita você, principalmente se o teu vizinho é alguém que faz muito mal a você, e você logo faz aquilo que nós lemos aqui na confissão de pecados, você retribui o mal dele com o mal. Você e eu não conseguimos vencer o mal com o bem. Então aqui Deus está nos chamando para que a nossa palavra, a nossa língua, seja uma língua abençoadora, tenha palavras abençoadoras. As palavras deste homem devem ser santas. Conduta santa no verso 2, palavra santa no verso de número 3. Quando nós lemos estas palavras santas no verso de número 3, eu gostaria de levar vocês até Efésios no capítulo 4, no verso 29. Efésios 4, verso 29.
olha só o que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É desse tipo de palavra que o Salmo 15 está falando no seu verso 3. Palavras que sejam sempre boas para a edificação. Palavras que sempre sejam boas para abençoar. Palavras santas. Assim como a palavra de Deus é santa, a palavra dos seus filhos devem ser igualmente santa. E nesse verso 3, nós temos um aspecto um pouquinho diferente aqui. Quando a nossa palavra é boa, é santa, é positiva, nós nos parecemos com Deus. Mas quando a nossa palavra ela é má, ela é negativa, nós nos parecemos então com o acusador, nesse caso o diabo. Não ter palavras santas, palavras boas, é se parecer então com o próprio diabo. Obras santas, conversas santas, palavras santas. E aí o irmão do Senhor, Tiago, já nos mostrou quanto é difícil dominarmos a nossa própria língua. Nós conseguimos dominar muitas coisas, mas quando se fala da nossa língua, quando se fala da nossa própria palavra, então nós começamos a tropeçar. E o homem, a mulher de Deus, diz Tiago, que está avançando em santidade, é alguém que consegue controlar a própria língua, a própria palavra. O livro de Provérbios diz que o homem que consegue colocar travas, guardas à sua própria boca, é o homem que sempre estará bem. A partir do verso 4, então, olha lá comigo, nós vemos desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Agora o que nós vemos aqui é um homem com companhias, amizades santas. Este homem que consegue estar na presença de Deus, entrar na presença de Deus e ali permanecer na presença de Deus, é um homem que rebaixa aqueles que não amam a Deus, aqueles que não servem ao Senhor, e ele trata em alta estima aqueles que são crentes no Senhor. Então aqueles que são crentes no Senhor, para ele, são mais estimados do que aqueles que não servem ao Senhor. Ele faz muito mais pelos que servem a Deus do que por aqueles que não servem a Deus. Primeiro os que servem a Deus, depois os que não servem. Se possível, então nós os atenderemos. Esse é o contraste que nós vamos tendo nesse paralelismo do Salmo 15. Alguém que estima, coloca em alta conta os crentes, os santos do Senhor, mas que não compactua com aqueles que são descrentes, com aqueles que são reprováveis, nem mesmo com as suas ideias. E aqui está a forma como nós deveríamos caminhar neste mundo, e muitas vezes não conseguimos. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos, mas não pertencemos a este mundo. Mas muitos de nós têm dificuldade com algumas filosofias do mundo. Você quer um exemplo? Hoje há um debate muito grande a respeito do aborto. Isso é uma filosofia mundana, que as pessoas podem abortar. Pela palavra de Deus, não. Ninguém pode cometer assassinato em hipótese nenhuma. Ponto final. Mas aí nós começamos a pensar sobre o aborto, e nós começamos a pensar que Deus ele não é tão bom assim, que ele não é tão inteligente assim, que ele não é tão sábio assim. E nós começamos a trazer uma série de questões. Mas e quando isso acontecer? O aborto não é possível? Não. Resposta de Deus, não. Você não entendeu? Assassinato é não. Não pode, em hipótese nenhuma. Simples assim.
Quer um outro exemplo? Quando nós começamos a pensar sobre as filosofias do mundo a respeito de casamento, a respeito de separação e novo casamento. Quando o mundo e aqueles que não amam a Deus dizem: não, que isso? Se você não encontrou o amor da sua vida, você pode se separar. Mas essa é uma filosofia mundana. Deus não tem nada a ver com esse tipo de filosofia. Que isso? Você ainda não encontrou a pessoa que corresponde com os seus sentimentos, então se separe dela. Mas Deus está dizendo na sua palavra: não, eu abomino a separação. Eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Você não pode se separar em ocasião nenhuma. Mas veja bem, pastor, o amor acabou. Até mesmo o amor que você tem no teu coração é Deus quem coloca no teu coração. E se Deus colocou uma vez, Ele pode colocar novamente. Então muitas vezes quando nós começamos a pensar sobre as filosofias do mundo e como Deus pensa essas filosofias, então nós começamos a ter dificuldades. Eu só citei algumas aqui para a gente pensar sobre isso. Como nós muitas vezes estamos em descompasso, servem a Deus e aqueles que não, e aqueles que amam ao Senhor. Muitas vezes nós abraçamos as filosofias daqueles que odeiam ao Senhor. E nós temos dificuldades com aqueles que amam ao Senhor. Nós dizemos que isso é muito fundamentalista. Quer saber de uma coisa? O pastor Fabiano é muito fundamentalista. Ele é muito ortodoxo, ele é calvinista demais. Ele é reformado demais. Agora a Escritura só nos mostra a nossa imperfeição e a dificuldade que nós temos em amar aqueles que servem a Deus e colocar à parte aqueles que não servem ao Senhor e as suas filosofias mundanas. Que isso, pastor? Eu vou pegar emprestado aqui, eu não vou devolver mais, mas eu vou pegar emprestado aqui porque essa empresa tem muito. E o meu amigo ali também, que é ímpio, ele diz que a empresa tem muito mesmo, que a empresa está me roubando. Então quer saber, eu vou roubar ela também. Eu não vou devolver mais, mas eu só vou pegar emprestado. É esse tipo de filosofia que a igreja muitas vezes vai abraçando, os crentes vão abraçando e vão demonstrando o seu desprezo por aqueles que amam a Deus, por aqueles que servem ao Senhor. Isso mostra a nossa incapacidade para estar na presença de Deus. Vocês acham que eu não penso algumas coisas que muitas vezes está em descompasso com a palavra de Deus e que eu tenho que pegar meu coração e trazê-lo amarrado à palavra de Deus, mesmo que eu não concorde? É isso que cada um de nós deveria fazer, mas tropeçamos nestas muitas coisas. A partir do verso 4, então, o salmista continua a sua lista de exigências. Companhias santas, compromissos santos, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. É o homem e a mulher que tem uma palavra só. É aquele que empenhou a sua palavra e mantém a sua palavra firme. Ele não volta atrás, mesmo que ele sofra um dano por causa daquela palavra. É aquilo que Jesus nos ensinou sobre sim, sim, não, não. No mais simples que eu posso dizer para você é o seguinte: quando você diz vou, vá. Quando você diz vou fazer, faça. Quando você diz vou pegar para fazer, faça. Quando você diz não vou fazer, não faça. Coração e palavra acompanhando a sua vontade. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. A Sagrada Escritura, muitas pessoas olham para ela de uma forma errada, pensando que a Sagrada Escritura insiste com os homens de que eles não deveriam emprestar o seu dinheiro a juro. Na Escritura nunca disse isso. Jesus nunca disse isso. Na verdade, pelo contrário, o que Jesus faz é mostrar que muitas vezes
no momento em que ele está vivendo, existem pessoas que trabalham com o seu dinheiro, pessoas que multiplicam o seu dinheiro, por exemplo, emprestando o dinheiro ao banco, e do banco vai ser emprestado para outras pessoas. Pastor, se não tem dinheiro a juro, qual é o problema? A corrupção do meu e do teu coração. O problema é quando você pega uma pessoa que é pobre e você exige dela em juros muito mais do que ela pode pagar. O problema é aquilo que nós enfrentamos no nosso Brasil, quando o nosso governo e muitas instituições bancárias que estão no nosso país exigem de nós muito mais do que nós podemos pagar. É quando você empresta 5 e o banco te cobra 40. É quando você empresta 10 e isto, segundo a Sagrada Escritura, é errado, é oprimir aquele que tem pouco. Não há nenhum problema em emprestar dinheiro, desde que você tenha sabedoria para cobrar os juros conforme é digno, conforme é justo. Agora, nenhum de nós consegue levar as coisas dessa maneira. Todos nós aqui estaremos reprovados em relação a isso. Quem de nós, amados irmãos, nunca deu um falso testemunho contra um próximo? Nesse caso aqui, é testemunhar diante de um tribunal ou testemunhar diante das pessoas uma fala que não é verdadeira. É alguém acusar uma pessoa para você e você não tem certeza se aquilo é verdade e você concordar com aquilo ali. Simplesmente, não porque você recebeu dinheiro, mas simplesmente porque você é amigo do acusador. Simplesmente porque você tem um melhor relacionamento com o acusador do que com a pessoa que está sendo acusada. Então você não tem certeza se aquilo é verdade, e você vai e concorda e diz: sim, isso é verdade. Você está dando um mau testemunho. É disso que as Escrituras vai falando. É desse tipo de exigência que a Escritura vai tratando. Havia um sacerdote nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, Gamaliel. O apóstolo Paulo foi criado aos pés deste sacerdote, deste doutor da lei, e todas as vezes que ele chegava no Salmo 15 e ele lia o Salmo 15, ele lia o Salmo 15 chorando. Sabe por quê? Porque se eu e você formos sinceros, nós vamos perceber que o Salmo 15 não é a nosso respeito. Nós vamos perceber que nós não conseguimos cumprir aquilo que está no Salmo de número 15. Nós vamos entender que nós não temos condições em nós mesmos de entrarmos no tabernáculo do Senhor, de habitarmos no seu tabernáculo e de morar no seu monte. Quer seja um local onde esteja a presença manifesta de Deus, quer seja o próprio céu. E aqui mostra a incapacidade de cada um de nós em salvar-se a si mesmo, diante de cada uma dessas requisições que Deus faz. Caminhada e trabalho justos, segundo a conformidade com o padrão de Deus. Envolvidos em obras santas, envolvidos em conversas santas, conduta e palavra santa, companhia santa, compromisso santo, palavra empenhada santa, negócios santos. Todos nós estamos reprovados diante do Salmo 15. Todos nós deveríamos ler o Salmo 15 com lágrimas nos olhos. Aqui está a imagem da graça na qual eu quero que vocês descansem. Porque o Salmo 15 não está falando a meu respeito e a teu respeito. O Salmo 15 não é como nós conseguimos entrar e morar na presença de Deus pelas nossas próprias obras. Mas o Salmo de número 15 é como Jesus Cristo cumpriu cabalmente a vontade de Deus e agora pela sua obra santa, pela sua obra eficaz, ele a distribui a cada um dos filhos de Deus e coloca na nossa conta
Então é aquilo que eu já tenho dito a cada um de vocês: quando Deus olha dos céus para cada um de nós, Deus vê conduta santa, Deus vê trabalho sendo feito a partir do trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a obra dele foi depositada na nossa conta, porque a nossa conta estava negativa. Então, enquanto você tem às vezes uma palavra dúbia, Deus olha para você e para mim a partir da palavra santa de Jesus Cristo e atribui ela à minha conta e à sua conta. Então o Salmo 15 não é como nós entramos na presença de Deus, mas é como nosso Senhor Jesus Cristo entrou na presença do Senhor e conquistou para cada um de nós o direito de estarmos então na presença de Deus. E agora Ele distribui graciosamente este direito a cada homem, cada mulher que vem a Ele com fé singela, com fé humilde, com fé simples. Isso é graça. Agora os homens não estão acostumados com esse tipo de sermão, eles não estão acostumados com esse tipo de palavra que está no Salmo 15. Os homens sequer conseguem enxergar Cristo no Antigo Testamento. É sempre fazer, fazer, fazer. Não é o que nós fazemos, a graça é o que Deus faz por nós. A graça é Deus agindo por nós e através de nós. A graça é o que Deus está fazendo no coração de cada homem, cada mulher que Ele mesmo conquistou para si. Não é como os filisteus que trazem a presença de Deus, a força para si, mas é Deus dando-se como se deu a Obed-Edom graciosamente na sua casa. Os homens não conseguem mais enxergar nos seus sermões Cristo, não conseguem mais apresentar a graça em toda a sua formosura. Eles não conseguem mais mostrar como nós somos abençoados por Deus e pela presença de Deus. Como a nossa incapacidade foi demonstrada aqui, muitas vezes a nossa palavra não acompanha o nosso coração. E por que não acompanha? Porque nós temos medo, porque nós somos alvos de muitos problemas mentais, problemas físicos. Temos medo de perder pessoas que nós amamos, por isso que o nosso coração muitas vezes não acompanha a nossa palavra. Por isso que muitas vezes nós estamos em descompasso. Por isso que muitas vezes nós estamos mais cercados de pessoas ímpias, filosofias mundanas, do que de pessoas santas e imitando pessoas santas, porque nós temos medo de ficar sozinhos, porque nós temos medo do escuro. É por isso que a nossa palavra, muitas vezes nós falamos uma coisa que nós não conseguimos fazer, mas nós dizemos que vamos fazer, só para agradar as pessoas, para não ficarmos sozinhos. Conduta santa, palavra santa, envolvidos em conversas santas, em negócios santos. É isso que Jesus conquista para cada um de nós. Isso é graça. Isso é como Jesus nos abençoa, cada um de nós que chegamos a Ele com fé singela. E agora, a partir desse momento que nós chegamos a Ele com fé singela, agora sim o que, pastor? Então agora Ele passa a trabalhar na sua vida, para que você tenha uma conduta santa, para que a tua palavra seja uma palavra santa. Agora Ele passa a trabalhar em você para que as tuas companhias sejam santas. Agora Ele passa a trabalhar em mim e em você para que a nossa filosofia não seja mais uma filosofia mundana. Agora Ele trabalha no meu e no seu coração para que os nossos negócios sejam santos, para que a gente não cobre mais do que é devido, para que a gente não venha a explorar as pessoas. Agora nosso Senhor passa a trabalhar no meu e no seu coração para que nós não sejamos mais corruptos, dando um testemunho falso, tendo uma palavra dúbia. Agora nosso Senhor Jesus Cristo passa a trabalhar no meu e no seu coração para que nós estejamos sempre envolvidos em conversas santas, para que nós sejamos tanto abençoados quanto sejamos abençoadores.
Não é para estar na presença de Deus, mas é porque estamos na presença de Deus. Não é para ser salvos, o Salmo 5, mas é porque agora estamos na presença de Deus e entendemos que a forma como nós podemos glorificá-lo e demonstrar amor a Ele é desta forma. Então Cristo passa agora a trabalhar no nosso coração, porque agora estamos na presença de Deus, porque agora fomos salvos. A história do Salmo 15 não é de como os homens conquistam a salvação para si mesmo, mas é de como Jesus Cristo conquistou a salvação para cada um de nós e agora trabalha no meu e no teu coração, para que nós sejamos imitadores do Rei. Isso mesmo. Eu e vocês, a partir do Salmo 15, somos chamados a imitar o Rei. À medida que Ele vai trabalhando no nosso coração, nós vamos buscando ser como Ele é em tudo que Ele fez. Então, se Deus confrontou você nessa noite, mostrando a mim e a você que muitas vezes o nosso caminhar e o nosso trabalho não é santo, é momento de nós retornarmos ao caminho. Se Deus confrontou a mim e a você nessa noite, de que nós muitas vezes não estamos envolvidos em obras santas, é momento de dar meia volta e pegar o caminho do Senhor e imitar o Rei. Se Deus está confrontando você de que você anda envolvido em conversas que não são santas, em fofocas, em mentiras, é tempo de dar meia volta e imitar o Rei. É tempo de ter condutas e palavras santas, é tempo de ter companhias santas e cultivar companhias santas. É tempo de ter compromissos santos, é empenhar a sua palavra e cumprir a sua palavra. Por quê, pastor? Porque assim como o meu e o teu pai cumpre a palavra dele, você e eu somos chamados a cumprir a nossa palavra. Somos chamados a imitar o Rei. Assim como o nosso Pai é todo santidade, o nosso negócio deve ser todo envolto em santidade. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a contemplarmos a graça que está evidente no Salmo 15. Que Deus nos ajude a olhar para o Salmo 15 e perceber que o Salmo 15 não é obra humana, não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Jesus fez. Não é aquilo que nós conquistamos, mas é aquilo que Ele conquistou e colocou na minha e na sua conta, que estava negativa, estava no vermelho a nossa conta. E agora Deus olha para nós e nós somos todos santidade. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. Isso é graça sobre graça. E eu ainda queria levar vocês a mais um texto em Efésios, que nos mostra exatamente esta verdade. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é uma doação de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Efésios 2, versos 8 a 10. Salvos para as boas obras, salvos para imitar o Rei. Eu chamo a sua atenção então, por fim, para aquilo que está revelado no final do 5. Tivemos até aqui então uma invocação, uma resposta, e agora, final do verso 5, temos a segurança. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aqui está a promessa de segurança que Deus faz. Esta mesma promessa de segurança que é endereçada ao Filho, porque Ele conquista todas as coisas e o direito de estar na presença de Deus, esta conquista e esta promessa de Deus, esta segurança, é uma promessa inviolável para o Filho, da parte de Deus o Pai para Deus o Filho.
Portanto, amados irmãos, o final do verso 5 mostra que nós temos segurança em Cristo. Todo aquele que vem com fé singela, humilde, e então busca em Cristo tudo aquilo que Cristo tem para nós de boas obras diante do nosso Deus, jamais será abalado, jamais perderá aquilo que Deus tem para o Filho. Assim como Deus não pode quebrar a promessa que fez ao Filho, Deus também não quebrará a promessa que fez a cada um de nós, porque as nossas promessas estão atreladas à promessa do Filho, estão presas em um cordão de aço que nos prende ao Filho. Então, à medida que o Filho é abençoado, nós somos igualmente abençoados. À medida que Deus promete ao Filho, porque Ele cumpriu toda esta obra santa que nós vemos no Salmo 15, esta mesma promessa é dada a cada um de nós. De que maneira? Por graça, por meio da fé. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem deste modo procede será para sempre abençoado. Quer ser abençoado? Você deve vir a Cristo com fé singela e esperar em Cristo, na sua graça, em tudo aquilo que Cristo fez e cumpriu diante do Pai, na sua vida santa, nas suas palavras santas, no seu coração santo, nas suas companhias santas. Você nunca viu Jesus envolvido em uma conversa que não fosse santa. Você nunca viu uma palavra sair da boca do Salvador que não fosse uma palavra santa. Você nunca viu o Salvador com companhias que Ele não santificasse. Eu e você nunca vimos o Salvador que não estivesse envolvido em compromissos santos. Todos os negócios do nosso Salvador eram santos, porquanto Ele mesmo disse: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a descansar apenas na graça de Deus. Que Deus nos ajude a ver Cristo em toda a extensão da sua palavra, e como nós muitas vezes somos indignos, mas sim podemos descansar em Cristo. O nosso coração pode descansar nele. Talvez você esteja olhando agora para o seu coração e percebendo então o quanto a sua palavra não é uma palavra tão santa assim. Percebeu o quanto você está distante desta palavra santa que tinha Cristo. Talvez você olhe para a sua própria vida agora e comece a ver que os teus compromissos, eles não são tão santos assim. Talvez você olhe e perceba que o teu domingo, ele não está sendo santificado como deveria. O seu coração não está tão santo assim. Você não está tão envolvido em conduta santa e em palavra santa, em compromissos santos e em negócios santos. Agora eu quero chamar você para descansar na graça do Senhor e para imitar o Senhor, imitar o Rei, porque é isso que Ele faz no meu e no seu coração. Ele nos dá a vontade de imitar-lhe em todas as obras santas. Como diz o apóstolo Paulo, e todos nós com o rosto descoberto, refletindo como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a mesma imagem do Senhor, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a descansarmos nesta graça e a imitarmos o Rei. Vamos orar? Minha expectativa nessa noite foi essa mesmo: remover de você toda a sua autossuficiência, toda a minha autossuficiência, e descansarmos unicamente em Cristo. Vamos nos colocar em pé, então sondarmos o nosso coração diante do nosso Deus. Vamos orar? Deus Santo, quando nós olhamos para o nosso coração e para as palavras que saem desordenadamente pela nossa boca, Senhor, nós percebemos o quão distante nós estamos de Cristo, Pai. Ó Deus, os nossos pensamentos não são como os pensamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.
As nossas ações não são como as dele, as nossas condutas, os nossos negócios não são santos muitas vezes. Temos medo, agimos pelo medo. Muitas vezes as filosofias que nós temos abraçado, ó Deus, são filosofias mundanas, não é a tua vontade. Ó Pai, muitas vezes nós reprovamos os crentes ao Senhor, mas abraçamos aqueles que, ó Deus, rejeitam a tua vontade. Ó Pai, quantas vezes nós caminhamos para longe do Senhor com as nossas palavras, denegrimos, ó Deus, o nosso próximo e também ao vizinho, damos um mau testemunho, ó Deus, das pessoas que estão, ó Pai, à nossa volta, testemunhamos mal das pessoas, Deus. Quão distante muitas vezes estamos da tua graça. Por isso, nessa noite, ó Pai, nós nos arrependemos de todo o coração. Ó Deus, nós queremos te glorificar com toda a nossa vida. Nós queremos oferecer um culto ao Senhor, ó Deus, que envolva toda a nossa vida e não apenas uma parte dela, não apenas um dia, ó Deus. Nós queremos descansar, ó Pai, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e em tudo aquilo que Ele conquistou para nós, ó Deus, e queremos fazer isso com o coração desprendido, Pai, para que possamos ser transformados à imagem do Rei dia após dia, assim como Ele é, nós queremos ser, Pai, porque queremos estar para sempre no Teu tabernáculo nos céus, no Teu templo, onde o Senhor será a nossa habitação, onde o Senhor será a nossa casa, Pai, onde todas as coisas serão sempre boas, perfeitas e agradáveis. Seja conosco, ó Deus Santo, justo e bendito. É em nome de Jesus que nós clamamos a Ti. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma ótima semana, vocês também que estão aqui, os nossos irmãos e irmãs, que Deus seja com vocês e seja com a família de vocês, sempre, sempre dando graça sobre vocês. Que Deus vos abençoe sempre. Amém.